Olá você, tudo bem? E hoje vamos falar de um assunto bastante relevante, um assunto que remonta à reflexão, um assunto que remonta a o empresário andar correto neste quesito. Vamos falar sobre a necessidade, a obrigatoriedade do pagamento do FGTS, do depósito do FGTS na conta do empregado. Você sabe que o empregado, ele ao ser contratado, o empresário abre uma conta para ele, uma conta na Caixa Econômica Federal, que é uma conta para efetivos depósitos do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que é que ocorre frequentemente? Muitos empresários muitos empregadores, eles deixam de fazer o efetivo depósito, eles recolhem os 8%, dependendo do salário do empregado, ele recolhe aquele percentual e ele deixa de repassar para os cofres da Caixa Econômica Federal, ali aquele valor que é importante para o empregado. Aquele fundo, um fundo de garantia pelo tempo de serviço, é uma poupança, tá? É uma poupança que é feita para o próprio empregado. E essa poupança é feita pelo empregador. O empregador recolhe do empregado e deposita nesta conta. O que é que acontece? Muitas vezes eles recolhem, mas não repassam para o banco credor. E o empregado fica naquele dilema. Ele só vem descobrir isto muitas vezes quando ele é demitido ou quando ele pediu as contas na empresa da qual ele faz parte. E o que é que acontece? Agora, recentemente, a 7ª turma do TST, Tribunal Superior do Trabalho, ela disse sim que o empregado deve ser indenizado, tá? Deve ser indenizado em função deste atraso do pagamento do FGTS e disse que é cabível sim a rescisão indireta em casos que o empregador deixar de depositar o valor na conta do empregado. O que é uma rescisão indireta? Rescisão indireta, eu costumo dizer, de forma simplória, que é quando o empregado ele demite o patrão. Geralmente é o patrão que demite o empregado, não é? Mas existem situações que o próprio empregado, ele pode demitir o seu patrão. Então, nestes casos que envolvem o não pagamento do FGTS, o não repasse do FGTS para a conta padrão, a conta do empregado, este empregado sim, ele pode solicitar, entrar com uma ação de rescisão indireta. Ele procura um advogado e assim ele já ajuiza uma ação em face da empresa que deixou de cumprir o seu requisito. Ele deve repassar. Inclusive, eu vi aqui na reportagem que traz no site do TST, dizendo que em sede de primeiro grau, o juiz de primeiro grau não achou interessante, o Tribunal do Trabalho também não achou interessante conceder aquele direito. Só que chegando no Tribunal Superior do Trabalho, olha que ele comanda sobre o tribunal e sobre o juiz de primeiro grau, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, disse sim, é cabível sim a indenização, é cabível sim a rescisão indireta em caso de atraso pelo TST. Então fica aí, queridos, esta orientação, fica aí esta informação a nível de Brasil, dizendo se o empregador deixou de repassar os valores competentes ao FGTS de direito do empregado, aquele empregado pode sim entrar com ação e entrar com a rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? É quando o empregador ele deixa de observar alguns direitos, alguns atos que são de direito do próprio empregado, de acordo com o artigo 483 da CLT. O artigo 483 da CLT fala isto e também o artigo 7º, inciso 3º da Constituição Federal do Brasil, bem como o artigo 15 da Lei 8036 de 1990. Então é momento para celebrar, é momento para o empregado se alegrar
e saber sim que ele tem direito nestes casos em que há o efetivo descumprimento por parte do empregador. Esta foi mais uma aula da professora Fátima Borejo, diretamente aqui do seu escritório em Recife, Pernambuco. Fique conosco, outras aulas virão.